Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana, dessa semana mais curta, de 5 a 7 de março. Eu sou o Dalto Feira, analista de investimentos. Já agradeço você que é membro aqui dentro do canal, pegando esse conteúdo aí de forma antecipada. Lembrando, a gente está aqui ainda no feriado de carnaval. Nesse próximo pregão a gente já tem quarta-feira cinza, o pregão só vai abrir a partir das 13 horas. E, enfim, esse conteúdo só deve ficar liberado aí já na sexta ou no final de semana para quem não é membro aqui dentro do canal. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando do fechamento da semana passada, que foi a última semana do mês de fevereiro. Fechamento muito ruim, a Ibov fechou em queda de 3,41%, e deixa eu só colocar o gráfico maior aqui, fechou em queda de 3,41%. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço, pode comentar também aqui embaixo. Então a gente teve essa sinalização negativa, as médias ainda alinhadas para baixo, são pontos técnicos que eu quero destacar aqui. Esse fechamento abaixo dessa região aqui não foi legal, então abaixo não só da média, mas dessa região que tinha sido gerado um retorno, dá para ver melhor pelo gráfico diário. Esse aqui, ó, gerado esse retorno aqui, estourado aqui para cima e aí vem aqui para baixo, não foi legal. Não foi legal no sentido de reverteu a tendência de curto prazo, tendência que era de alta, e trouxe esse viés de baixa. E o semanal com um topo descendente, que a principal correção aqui foi essa aqui, ó, faz isso, gera essa subida e gera um topo descendente. Apesar do sinal de fundo lá no gráfico mensal. E aí o mês termina o Ibovespa fechando abaixo da média, não conseguindo ficar acima da média. Então, existe a chance, sim, do Ibovespa reverter esse sinal de alta. Isso, se perder a mínima do mês de janeiro, que é de 118,222, a gente tem uma chance bem grande de ver o Ibovespa buscando essa região aqui de suporte, ou seja, lá por volta do 113,100 a 111,600. Então, nesse momento aqui, cenário mais baixista, viés de baixa. Olhando para essa semana, podemos ter alguma correção, a semana pode até ser positiva, essa meia semana, mas começa a semana com um cenário mais negativo e apontando para essa região aqui de suporte, mais perto dos 119 a 118 mil pontos. No dólar, nós tivemos uma semana bem positiva, alta de 3%, e essa alta aqui de 3%, por volta de 2,3% já com ajuste e sem um ajuste aqui na faixa de 3%. Mas o que eu quero destacar aqui é fechamento acima da média, um candle de alta superando máximas anteriores e o destaque no gráfico diário é o final da tendência de baixa. Então a tendência, o Ibovespa anulou a tendência de alta e o dólar anulou a tendência de baixa, criando um viés de alta. O que seria ruim para o dólar? Voltar para baixo de uma região ali na faixa dos 5.830 a 5.833, assim, 5.830 voltar para baixo desse patamar, começa a gerar um sinal de enfraquecimento da subida e dessa expectativa positiva de curto prazo que foi gerado nessa semana, mas começa a semana também de forma um pouco mais positiva e olhando para operações mais de curto prazo, correção mais fraca e sinalização de alta no gráfico diário acima da região de 5.830, o foco fica maior em buscar posições mais de compra, falando de swing trade em relação ao dólar. Tá? Então, dólar reverteu a tendência de baixa, ficando indefinida com viés de alta, e Bovespa reverteu a tendência de alta, ficando indefinida com viés de baixa, falando de curto prazo. O próximo nível mais relevante de resistência para o dólar fica aqui nessa região dos 5.965, depois disso, por volta dos 6 mil pontos, 5.965, 6 mil pontos e depois 6.028 pontos. São os três níveis aí mais relevantes, na minha opinião. Depois, DI também gerou um sinal de fundo, voltando a fechar acima da média, apesar de estar ali dentro de uma correção. Só para destacar um ponto no dólar, que eu comentei em relação ao fechamento da semana, da penúltima semana, fechamento da penúltima semana de fevereiro, que o dólar estava em cima de uma região importante de suporte, que era um ponto onde ainda tem uma chance de poder fazer uma nova mínima, de testar algo mais para baixo, foi o meu comentário, mas o ponto que se encontrava já seria um ponto de alocação, de pensando em prazo mais longo, é um ponto de que eu aporto no dólar pensando no prazo maior. Não é uma certeza que vai fazer a nova mínima, tem essa expectativa,
mas aqui é um ponto onde você pode buscar uma entrada. Se tiver mais uma nova mínima, essa região daqui ou mesmo aqui embaixo é outro ponto. Eu tinha destacado 2 pontos. Esse é o primeiro ponto e essa outra região aqui embaixo, mais por volta dos 5.471, um próximo ponto para um prazo maior. Mas olhando para essa próxima semana, não me assustaria se a gente tivesse uma semana aqui de baixa, uma correção, ou seja, tem 2 pregões e meio basicamente, de ser uma correção dessa forte alta aqui que a gente teve no gráfico diário de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. Então existe uma chance sim, de mesmo que abra aí subindo, de ter algum processo de correção e podendo fechar a semana um pouco abaixo do fechamento do mês de fevereiro, da última semana aí do mês de fevereiro, que fechou ali no 5.912. Depois disso, o DI, então fechou esse fundo, gerando uma alta de 4,73%. Está dentro aí de uma tendência de alta ainda. Essa sinalização de fundo já gera uma expectativa de romper tudo para cima? Ainda não consigo visualizar isso como sendo o caminho mais provável. No gráfico diário, essa subida, diferentemente do Ibovespa e do dólar, o DI não reverteu sua tendência de baixa. Para mim, a tendência de baixa ela reverte se romper essa máxima aqui, localizada ali nos 15,08. Fechou aqui em 15,05, último pregão, sexta-feira, dia 28 lá de fevereiro. Então, aqui, com essa sinalização de alta no gráfico semanal, cria-se uma expectativa de poder reverter a tendência, de romper essa máxima aqui. Então, o que gera um sinal de continuidade da tendência, que vai gerar isso, seria um fechamento aí para baixo da média com nova mínima na sequência. Ou seja, algo assim, ó, o que aconteceu aqui, ó, fechamento abaixo da média com nova mínima na sequência. Isso aumenta a probabilidade de entrar um novo movimento de baixa. Aqui fecha abaixo da média, só que já demorou um pouquinho mais, mas fecha abaixo da média era nova mínima, cria uma expectativa de um cenário mais baixista. Sobe, fica pouco tempo acima da média, fecha abaixo, gera nova mínima, expectativa um pouco mais baixista. Aqui já dá para perceber que está ficando um pouco mais de tempo, já são 3 pregões acima da média, o que aponta mais, falando de qual o caminho mais provável, testar e até romper essa região dos 15 e 19, desculpe, 15 e 19 a 15 e 26. Eu falei 15,08, eu falei errado, tá? Estava olhando a mínima aqui, é 15 e 26. De 15 e 19 a 15 e 26. Então, para romper, anular a tendência de baixo, tem que romper essa região de resistência que eu acabei de citar. Logo acima tem outra aqui, que vai de 15,37 a 15,46. Seguindo agora para a gente falar das ações não, vou falar agora do S&P 500. S&P 500 terminou a semana passada com queda de 0,97%, essa barra aqui, ó. E essa aqui, essa já é dessa semana. A gente está no carnaval, ou seja, no feriadão de carnaval, e lá tá tendo pregão, teve pregão na segunda-feira, teve pregão hoje. Na semana, a S&P 500 já está caindo aqui 2,96%. E essa queda anulou a tendência de alta de curto a médio prazo do S&P 500, algo que fazia tempo que não acontecia. Perder fundo mais relevante aqui, ó, fazia muito tempo que não acontecia, esse aqui era um fundo relevante, respeitou aqui, não tinha perdido, volta a subir, agora perde um fundo relevante. Então, gerando uma expectativa um pouco maior de correção, pegando o gráfico mensal aqui, ó, de poder ter algo mais para baixo. Teria espaço de ter algo mais para baixo, de vir abaixo da média, como aconteceu aqui. Então, é essa expectativa que fica aí do fechamento do mês passado e dessa última semana no S&P 500. Não significa dizer que essa semana atual não vai se recuperar no decorrer dela, mas o fato é que o sinal, olhando para um prazo maior, do decorrer do mês de março, não é tão positivo. No gráfico diário aqui, por exemplo, ó, fez uma movimentação forte para baixo, chegou na região de gap, gerou um candle forte de alta, só que já bateu na média, já na abertura dessa semana, bateu na média e já caiu forte aqui, ó, revertendo o sinal de alta. Então, isso já é um aspecto que demonstra que o retorno para baixo da média, quando os compradores tentaram jogar o índice para cima da média móvel de 10 períodos, ou seja, o comportamento dos últimos 10 pregões, já houve pressão vendedora. O contexto, o momento é de domínio maior por parte dos vendedores, o que torna as operações de compra mais arriscadas aí
relacionado aí, de maneira geral, ao mercado americano. Na parte de commodities, o barril do petróleo fechou a semana, a gente já tinha falado aqui no fechamento da penúltima semana de fevereiro, que o cenário era mais provável de buscar essa região. Não é que era certeza, não, mais provável de buscar essa região. Por quê? Porque, para quem lembra aqui, quem assistiu o Radar da Semana, lembra que essa foi a última barra que a gente avaliou, só pegar o vídeo anterior do Radar da Semana, e que o caminho mais provável, depois de ter feito essa lateralização e ter rompido aqui para baixo, até a replicação mesmo de projeção de baixa, apontava para cá, para essa região aqui, que já foi atingida no pregão de hoje, dessa terça-feira. Então aqui a tendência nesse momento do petróleo, barril petróleo Brent, é de baixa, não tem um sinal de alta, tem aqui um padrão de reversão dos candles, padrão de alta chamado de martelo. Para gerar essa sinalização positiva, teria que romper essa máxima aqui, ó, para criar um aspecto de repique de alta. Para mudar a tendência de baixa de curto prazo, teria que romper essa máxima aqui, localizado, na verdade essa máxima aqui localizada no 73,67. Então isso que teria que acontecer, mas lembrando, a semana já vai ficando negativa, nesse momento aqui, caminhando para o pregão já de quarta-feira, queda de 2,9%, em cima da região de suporte, que pode ter algum processo de recuperação após aqui, ó, a oitava semana aqui que vem com candle preto, com candle negativo. Então a gente pode ver algum processo de recuperação, mas ainda sem sinal de reversão de tendência de baixa de curto prazo. O minério gerou um sinal negativo nessa última semana, porque no gráfico diário, que vinha em tendência de alta, apesar de ter perdido um pouco de força, ó, não ter fechado aqui em cima, e o último pregão que a gente tinha avaliado foi o pregão do dia, esse aqui, ó, dia 21, que aí depois foi o dia 24. Então esse aqui, rompeu a máxima, tendência de alta, não deu sequência, e pior que foi que perdeu essa mínima aqui. Então reverteu a tendência de alta de curto prazo, e ainda fechou a última semana abaixo de uma região importante de suporte. Já abriu essa semana de forma negativa, teve um candle aqui de indefinição, na expectativa desse candle que está sendo, já está acontecendo o candle de hoje, de hoje não, né? Estou falando de hoje, mas é o candle da quarta-feira, dia 5/3, esse candle aqui. Já está levemente negativo, mas a expectativa seria de continuidade ainda dessa queda. E lembrando, o cenário reverteu, a tendência aqui já ficou mais para baixo, com viés mais de baixo, apesar de não ter gerado ainda um pivô de baixo, mas considerando que aqui a gente teve praticamente ali um topo duplo que reverte a tendência, isso aqui, com esse fechamento aqui embaixo e a confirmação na sequência, já cria um cenário mais de tendência de baixo. Então, ou seja, o que corrigir aqui a expectativa é que a subida seja mais fraca e haja um movimento de queda na sequência que venha para buscar essa região aqui de suporte mais abaixo, ali mais perto dos $97, tá? De 97 a 94 dólares. Então, por enquanto, é o seu caminho mais provável do minério voltar a testar esse nível aqui de dois fundos anteriores do gráfico semanal. Topaço, médios móveis alinhados para baixo, e ainda a confirmação do topo no gráfico semanal, né? Fechou aqui, ó, e aí reverteu o viés de alta que tinha para um viés de baixa. E isso é ruim, né? Porque a gente pegar Petrobras e Vale, ativos que têm um peso grande no Ibovespa, a gente tem commodities e barril do petróleo, né, para Petrobras caindo, e a gente tem o minério também, um cenário já mais negativo. Falando então dessas ações, a Petrobras terminou a semana, assim como o dólar gerou ali a confirmação da sua tendência de baixa, um cenário mais negativo. A gente teve Petrobras, que também divulgou resultado na semana passada, queda de 6,41% na semana. Isso foi realmente muito ruim, porque a Petro vinha dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, vai aqui, perdeu essa região de fundo, apontando, inclusive perdeu essa aqui também, ó, no patamar de 35,50, chegou a bater em 35,48, então ela ficou indefinida, mas com viés de baixo pelo gráfico semanal. E no gráfico diário também perdeu o fundo aqui relevante, com esse forte gap de baixo. Então é um ativo que, para compra, por mais que possa trazer oportunidade de compra nessa próxima semana aqui nessa região, fazendo algo assim, ó, caindo mais fraco, gerando algum sinal de alta na sequência,
pelo menos mais uns 2 a 3 pregões aqui assim, que aí seria, já vai fechar a semana, né? 2 a 3 pregões já vai fechar a semana, vai ter muito. Mas buscar compra aqui dentro desse cenário, a não ser que seja pelo gráfico 120 minutos, e mesmo assim no 120 eu ficaria mais atento a, se tiver alguma oportunidade de fazer assim, ó, de venda, ficaria mais antenado em venda, dentro do contexto que nós temos agora em Petrobras. Um cenário mais negativo, de curto prazo, apontando para perder esse patamar que já foi testado, e aí caminhar para um nível de preço mais abaixo. Aí a gente está falando já no semanal. O suporte mais relevante vai lá do patamar de R$ 33,60, depois na casa dos R$ 33, número redondo. Então, ruim cenário para a Petrobras nesse momento, falando de compra, ficando mais arriscado. Lembrando sempre que eu falo que é em termos de probabilidade, não significa dizer que o papel não vai subir, não vai gerar alguma oportunidade de compra, mas o risco é maior. Então, o que a gente faz com essa informação? Normalmente, o que eu faço? Se eu quero arriscar compra, eu vou buscar nível de suporte mais importante e eu vou colocar menos capital, porque é um risco um pouco maior na posição. E dentro desse contexto, o que é que eu fico mais interessado em buscar? De operação de swing trade, uma operação de venda de swing trade em cima de Petro, por conta do cenário. Vale 3 terminou a semana passada também gerando um sinal muito ruim, queda de 5,18%. Fica ali acima das duas médias e volta a fechar abaixo das médias. Então, um sinal ruim e apontando para mudar a tendência de alta do gráfico diário, que seria oscilar abaixo de 54,72. Dá para buscar uma compra se gerar um sinal de alta aqui? Até daria, mas risco um pouco maior, por conta lá do sinal do semanal. E onde ele aconteceu, olhando para o mensal, onde ele aconteceu, vai lá, testa a média e gera um topaço desse no semanal. Se oscilar abaixo dessa mínima aqui, ó, reforça a mínima essa localizada no 55,15, confirma o sinal de baixa e aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo na ação. Então, por esse motivo, no decorrer dessa semana, oscilou aqui embaixo, tentou subir no gráfico 120 minutos ou no gráfico diário, gerou sinalização de topo descendente, olharia um pouquinho mais para venda no papel. Compra, se for arriscar, só se ela conseguir respeitar esse 54,72 e gerar um sinalzinho de alta aqui no gráfico diário, um sinal de fundo. Partindo para os setores, setor de consumo semanal. Lembra que eu comentava que o setor de consumo é o setor mais fraco? E o que aconteceu já? Só comparando, tá? Vamos lá, o Ibovespa. O Ibovespa terminou a semana com queda de 3,41%, fechando abaixo das duas médias. As médias estão alinhadas para baixo, no sentido de a média de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade. Beleza. Só que esse fundo aqui não foi rompido ainda. Se eu vou para o setor de consumo, esse fundo já foi rompido. Então, o que torna um cenário, de maneira geral, dentro desse setor, não são todos os ativos, mas para boa parte dos ativos, um risco maior para as posições de compra. Tá? No setor, então, assim, não seria o setor que eu já buscaria de imediato compra, de imediato. Daqui eu compro. A não ser que venha caindo de maneira mais fraca dentro do setor, gera um sinal de alta em cima de um nível de suporte, se for para abrir uma nova posição. Tá? E aí um dos ativos nesse sentido que eu olharia com um pouco mais de carinho, CIAB3, tá? Dentro desse setor. Setor de energia. Gerou um topo também no semanal? Gerou, mas está acima da média, ó. Acima dessa média aqui. Então, apesar da queda de 2,49%, fechou ali ainda acima da média, um setor para olhar com mais carinho, mas uma oscilação abaixo da mínima dessa última semana, que ficou aqui no 83,154, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, fazendo uma correção um pouquinho maior desse movimento de subida. Então, ainda, o que a gente tem aqui é subida, teste de fundos anteriores e sinal de baixa. Quando a gente tem esse sinal de baixa, aumenta a probabilidade de entrar no movimento de baixa no gráfico semanal, o que compromete as compras ou torna as compras mais arriscadas para as próximas semanas, para essa meia semana e olhando para a próxima semana, ter que avaliar o decorrer dessa semana que vai começar aí nessa quarta-feira de cinza. Lembrando, a partir das 13 horas. No gráfico diário, dá para ver que não perdeu a tendência de alta. A tendência de alta vai ser realmente revertida, tecnicamente falando,
se perder esse fundo aqui. Poxa, Dalton, mas aqui já tem um pivôzinho de baixa, né? Já está em tendência de baixa. Você poderia falar assim, ó, na tendência de curtíssimo prazo está em tendência de baixa, caminhando para testar esses suportes aqui. Mas num prazo ali, falando de curto mesmo prazo, sem ser de curtíssimo prazo, perde a tendência se vier para baixo desse patamar. Por esse motivo, se bater aqui nessa região, gerar algum sinal de alta um pouquinho mais relevante, fica mais relevante, por exemplo, voltar a fechar acima da média é um sinal um pouquinho mais relevante, fica mais interessante para arriscar alguma compra ainda dentro do setor. No setor financeiro, nós tivemos o semanal, ou o candle da semana, fechando com queda de 3,78% abaixo das duas médias. Só que aqui, diferentemente do Bovespa, a média de menor periodicidade ainda está um pouquinho acima da de maior periodicidade. Então, o setor que foi mais fraco na queda, não foi tão forte na queda, não significa dizer que não vai cair, mas dá para olhar com mais atenção dentro do setor, para os ativos dentro do setor de energia. Setor financeiro seria o segundo ali, até o presente momento, que fechou abaixo das médias, mas a média de prazo maior ainda está acima de prazo menor. Então, enfim, dá para olhar para níveis de suportes aí para ver se tem algum processo também de recuperação no curtíssimo, curto prazo, ou seja, no decorrer do mês de março. Só que dá para ver no gráfico diário que a tendência dentro do setor foi anulada. Do setor de energia ainda não. Aqui já foi. E assim como o Ibovespa perdeu ali um fundo anterior, anulou a tendência de alta, aqui também anulou a tendência de alta. Qual o indício mais positivo de ganho de força, essa anulação da tendência não foi tão forte assim? Retorno para cima da máxima dessa última barra aqui, 12.993 pontos. Que foi a barra que perde a tendência de alta, anula a tendência de alta. Então, retornar para cima dela em uma barra grande de baixa é um sinal um pouquinho mais positivo por parte dos compradores. Depois do setor financeiro, o setor de materiais, que eram os setores também mais fracos, junto com o setor de consumo, quase que fez o mesmo setor de consumo, perdeu o fundo ali anterior. Então, bate aqui, ó, fundos anteriores, já era um setor ruim e só piorou a situação, fechamento em queda de 3,22%, foco maior em buscar operações de venda aí dentro do setor. A gente está falando aí que o setor perdeu força, né? A gente está falando Klabin perdeu força, a Vale, Brap, enfim, ativos dentro desse setor aí. Gerdau dentro do cenário negativo, CSNA também sem ganhar tanta força. Enfim, olhando agora só para mostrar também o gráfico diário, dá para ver que já está em tendência de baixa, é diferente dos outros setores, que aqui já tinha perdido a tendência, já tinha gerado um pivôzinho de baixa, aí depois tentou se recuperar aqui, só que aí reverte tudo, já retoma a tendência de baixa quando vem para baixo essa mínima aqui. Então, setor alinhado para baixo. Junto ao setor de consumo, o setor de consumo pior um pouco, por conta de já ter gerado pivô de baixa no semanal. Aqui, muito colado no setor de consumo. Depois vem o setor financeiro e depois o setor de energia, em termos de quem está menos forte para baixo, o setor de energia. Quem está mais forte, setor de consumo, seguido do setor de materiais. E aí depois vem o setor financeiro. E o imobiliário? Fechou mal, abaixo das médias, assim como o Ibovespa, fechou abaixo das duas médias alinhadas. Então eu colocaria aqui, ó, algo assim, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui seria o 4 e esse aqui seria o 5, em termos de nível de força, ou na verdade quem está um pouco mais forte para cima, ou seja, caiu, mas não caiu tanto. Aí olhando aqui, o primeiro seria esse, depois financeiro, depois imobiliário, materiais e consumo. É um sinal muito forte de baixo, uma única barra oscila abaixo das 3 semanas anteriores. Gráfico diário também perdeu ali a tendência, então, enfim, de maneira geral, ainda olhando para o curto prazo, corrigiu fraco, olharia um pouquinho para a venda dentro do setor. Né, que pode corrigir um pouco mais ali essa tentativa aqui de subida, e não foi muito legal olhar para o setor. Quem mais pesou aqui dentro do setor, diria que foi os shoppings. Shoppings fecharam muito mal. Eu passei já pelos ativos aqui, os shoppings fecharam muito mal.
a última semana do mês de fevereiro. Então, puxou muito para baixo aqui. Então, de maneira geral, o que eu consegui visualizar aqui é que a gente está dentro de um contexto que entra março dentro de um contexto um pouco mais negativo, que apoia um pouco mais a operação de venda, o mercado mostrando fraqueza para subir, melhora para fazer essa venda, porque, ou seja, testar níveis de resistência, buscar ativos aqui que tem aí a oportunidade de trabalhar numa boa relação risco-retorno para a operação de venda. E eu vou destacar isso em cima da análise também aqui para que fica aqui dentro do canal disponível mais para os membros, o vídeo de oportunidades da semana. Tá? Então, enfim, uma excelente semana, meia semana, né, para todos vocês, um bom retorno do carnaval, apesar de estarmos no retorno aí mais negativo, mas de maneira geral, espero ter contribuído de alguma forma aqui com essa análise para vocês. Até mais. Deixa o like, o joinha aí pra gente. Valeu.